Querido irmão, querida irmã, para esse 10º domingo do tempo comum, nesse dia 11 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 9, do versículo 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus chama para o seu grupo de discípulos um cobrador de impostos. Ora, os cobradores de impostos estavam a serviço dos ocupantes romanos e muitas vezes cometiam abusos e exploravam o povo. Eram classificados pelos fariseus como pecadores. Jesus faz Mateus passar da escravidão do dinheiro para a liberdade de segui-lo, já que ninguém pode servir a dois senhores. Os fariseus, porém, que se julgam sadios e santos, ficam escandalizados e murmuram ao ver Jesus fazendo refeição entre cobradores de impostos e pecadores. Na qualidade de agente da presença salvadora de Deus, Jesus cita o profeta Oséias e deixa claro o motivo pelo qual se mistura com esse grupo. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Querido irmão, querida irmã, o chamado é uma temática muito significativa no contexto bíblico. Jesus não impõe pré-requisitos, mas olha profundamente o coração e aposta na disposição de transformação. Mateus era cobrador de impostos, profissão muito detestada. Jesus dirige seu olhar para ele e o convida. Mateus não duvida, simplesmente larga tudo e o segue. Além de chamar, Jesus vai à casa de Mateus para uma refeição. Outros pecadores também participaram do manjar. Jesus é criticado duramente por estar com pessoas detestadas pela sociedade. Com habilidade, ele afirma que são os doentes que precisam de médico e não os que têm saúde. São os pecadores que necessitam de salvação. Em vez de sacrifícios, Jesus quer misericórdia. A proposta para esse dia, a misericórdia de Deus é capaz de verdadeiras transformações. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Jesus, que vieste chamar os pecadores à conversão, a ti nossa admiração e louvor por tua liberdade de conviver e tomar refeição com os cobradores de impostos e com os que eram taxados de pecadores. Dá-nos humildade e bom senso para reconhecermos a necessidade de tua misericórdia. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse 10º domingo do tempo comum, nesse dia
11 de junho. Você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, a primeira leitura, Oséias 6, 3 a 6, o Salmo responsorial, Salmo 49, a segunda leitura, Romanos 4, 18 a 25, o texto de Mateus 9, 9 a 13. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura da profecia de Oséias e a continuação dessa reflexão aplicada à vida, abrangendo assim a toda a liturgia da palavra deste domingo. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, como luz, expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia deste 10º domingo do tempo comum nos convida a refletir sobre a fé que professamos e nos leva a questionar como anda a nossa prática religiosa. Será que ela é comprometida, encarnada na realidade? Ou é algo superficial e desconectado da vida? Será que somos perseverantes ou desistimos fácil das coisas? Será que a nossa prática religiosa consiste na prática da misericórdia ou somos dados a práticas de penitências que nada mais são do que atos de flagelação que em nada transformam? A primeira leitura da profecia de Oséias é um alerta, um pedido para que nos esforcemos para perceber a presença de Deus na nossa vida e na vida da comunidade. É preciso que haja, da parte de todos e de cada um, esforço para conhecer a Deus e perceber que Ele vem constantemente ao nosso encontro, como vem a aurora, a chuva que molha a terra, diz o profeta. São comparações que dão certeza e segurança, porém, tal comparação é feita por causa da constatação de que está havendo falta de perseverança. As pessoas desistiam fácil de Deus e de continuar no seu caminho. Às vezes começavam as coisas com muito entusiasmo, mas logo desistiam. É aquilo que costumamos dizer quando há muita euforia em começar alguma coisa para depois abandonar. Fogo de palha. É exatamente isso que o profeta constata ocorrer na prática da fé de Efraim e de Judá. Por essa razão, ele compara o procedimento deles com a neblina da manhã e o orvalho, que não duram muito, logo se dissipam e evaporam, ou seja, fé e procedimento sem consistência, sem perseverança, que logo desaparecem. Lembra-os que por essa razão já foi duro com eles, tentando corrigi-los. Tudo o que ele fez foi por amor, pois o que ele mais queria é que vivessem numa fé sólida, tivessem uma prática religiosa encarnada e não praticassem atos vazios e puramente interesseiros. Mostra que o desejo de Deus é que eles vivam o amor e não apenas práticas sacrificais, melhor dizendo, que conheçam a Deus e não apenas façam oferendas, holocaustos, sem saber de fato quem é Deus e o que ele representa nas suas vidas. Enfim, é um profundo ensinamento que tem como objetivo despertar uma fé sólida e perseverante,
como a que encontramos na segunda leitura da carta aos Romanos, quando Paulo traz para a reflexão o exemplo de fé de Abraão, que soube confiar e esperar em Deus, mesmo nas propostas que lhes parecessem absurdas. Abraão esperou contra toda esperança, acreditou nas propostas de Deus e por isso realizou o que seria o seu maior desejo: ter terra e descendência. Tornou-se pai de muitas nações. Foi, portanto, alguém que não fraquejou, não titubeou na fé, mesmo que todas as coisas em sua volta dissessem o contrário. Tinha quase 100 anos, tinha uma mulher igualmente idosa e estéril, tinha pouca chance de obter terras e muito menos filhos. Ele acreditou, vislumbrou que para Deus tudo é possível e por isso tornou-se modelo de fé. É essa fé que hoje somos convocados a retomar para crer que é possível mudar aquilo que humanamente parece impossível. É, portanto, preciso acreditar. Acreditar como Jesus acreditou num homem em quem ninguém acreditava, Mateus, cobrador de impostos, tido como corrupto e explorador do povo, alguém que compactuava com um sistema opressor do Império Romano, foi chamado por Jesus para segui-lo. Não há nada de errado nisso. O contrário, sim, teria algo de errado. Não foi Jesus quem seguiu Mateus, mas foi Mateus quem seguiu Jesus. Seguir significa imitar suas ações, estar com ele, tê-lo como modelo. Ao aceitar seguir Jesus, Mateus se propõe a mudar de vida, e ao mudar de vida, provoca mudanças também na vida daqueles que o seguiam. Na casa de Mateus, Jesus se cerca de outros pecadores. Quem está do lado de fora vê essa atitude de modo superficial ou por outro viés, mas quem está dentro sabe dos seus propósitos. Jesus está ali com aquele grupo de pecadores, porque eles precisam de conversão, de mudança de vida. Se assim não fosse, não teria motivo para Jesus estar ali. É isso que ele diz aos fariseus que o criticavam, dizendo que ele comia com os cobradores de impostos e com os pecadores. As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aqueles eram, naquela ocasião, os que mais precisavam do médico de almas, Jesus, pois estavam como que doentes pela vida que levavam, corroídas pelo pecado. A presença de Jesus ali era curativa, transformadora. Tudo isso nos leva a pensar na nossa prática religiosa. Será que não nos acomodamos numa prática pastoral de manutenção e nos esquecemos de nos lançar aos desafios? A quinta conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho pediu uma igreja mais comprometida, mais missionária. É preciso, portanto, sairmos de nossas estruturas que nos acomodam na mesmice, falando sempre a mesma coisa para as mesmas pessoas, aqueles que não precisam de conversão, e irmos ao encontro dos que estão afastados, dos que são marginalizados, dos que precisam de fato da presença da igreja nas suas vidas. O que Jesus faz com Mateus deveria também nos instigar na nossa missão pastoral. Porém, para que isso ocorra, é preciso ser pessoa de fé, ter perseverança e não desanimar diante dos obstáculos. É o que nos pede a liturgia deste 10º domingo do tempo comum. E encerrando este momento,
Rezemos juntos. Pai, reforça-me a consciência de ter sido chamado por teu Filho para segui-lo e colocar minha vida a serviço de teu reino. Amém.